Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre dor e sofrimento, né? Acreditamos que nessa vida é necessário sentir dor e sofrer. Mas a primeira reflexão que eu quero trazer é entender a diferença entre dor e sofrimento, né? A dor, ela é um indicador. Ela está mostrando que algo não está bem. O mais fácil de perceber é o nosso corpo físico, né? Quando alguma dor aparece nesse corpo perfeito, né? Que a humanidade não chega nem perto disso, dessa perfeição do que é um corpo humano, ele está indicando que algo está errado, que você precisa olhar e observar. Agora, o sofrimento é quando você fica nessa dor, você abraça essa dor, você vive essa dor, você principalmente se identifica com essa dor. Eckhart Tolle falava muito isso. O grande problema da humanidade em relação ao sofrimento é quando ele se identifica com o sofrimento, se identifica com a dor. É como se ele sentisse a dor, sentisse o sofrimento, fosse uma vítima envolvida e tomada por essa dor e sofrimento, não admitindo, não aceitando e se tornando culpado e trazendo aquela dor e por si só. Mas se a gente for pensar claramente, quem é o ser humano que por si só, em plena consciência, pleno, gostaria de buscar, de viver, de experienciar a dor, principalmente o sofrimento? Normalmente a maioria de nós não gostaríamos de ficar sofrendo, né? Mas como estamos em plena inconsciência, totalmente desconexos do presente, sempre vendo num passado, num futuro, não presente, acelerado, correndo, não consciente, normalmente quando vem uma dor indicando algo, automaticamente nós já nos identificamos e sofremos e ficamos envolvidos naquilo, emaranhados naquilo, achando que isso é normal, normalizando o sofrimento, normalizando esse estado, o que não faz muito sentido quando você para observar. Talvez eu erre o nome, tá? Mas um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, ele trouxe um exemplo muito interessante, que é quando você sente a dor, você tem que acolher essa dor, você tem que abraçar essa dor, mas no sentido de observar, olhar, cuidar, transformar. Ele traz um exemplo muito bacana da criança ela pequena, principalmente o bebê, que está chorando. O que a mãe faz automaticamente? Ela pega, ela acolhe essa criança, ela põe no colo e ela observa essa criança, ela traz carinho, ela traz amor e aí vai tentando entender o porquê daquele choro, o porquê daquele sofrimento dessa criança para tentar suprir a necessidade. E é isso que temos que fazer com nós, quando sentimos a dor. Sentimos a dor, sentimos o sofrimento, o que faz parte. Aí nós vamos parar, acolher, entender que estamos sentindo, aceitar que estamos sentindo e falar, ok, o que eu faço com isso agora? Como é que eu acolho? Como é que eu melhoro? Como é que eu nutro isso? Como é que eu atendo essas necessidades que estão chegando até mim? Porque quando você consegue diferenciar a dor de sofrimento, né, que sofrimento é permanecer na dor sem fazer nada inconsciente, e a dor é uma bênção, é uma dádiva, porque é um indicador de que algo não está bem, de que algo está errado, a gente pode, como uma máquina, acendeu o alerta vermelho, eu preciso parar, eu preciso olhar o que está acontecendo para corrigir, né? Isso acontece no nosso dia a dia em várias coisas. Então, quando essa dor chega, essa benção de indicador, eu preciso parar e olhar, e entender que eu não sou a dor, e aí eu sou um observador. Eckhart Tolle também trazia isso muito bem. Nós somos observadores. Eu consigo observar meus pensamentos, eu consigo observar meus sentimentos, eu consigo observar meu corpo, eu consigo observar o mundo, eu consigo observar quem eu sou. Se eu parar para prestar atenção em mim, tem alguém observando que eu sou além desse corpo. Eu não sou a dor, eu não sou esse corpo. Então esse observador, quando ele se coloca para observar a dor, o que isso está querendo dizer, o que isso está querendo trazer, a gente já começa a trazer essa dor num outro lugar. E aí quando a dor é colocada sob observação desta consciência de quem eu sou, a dor acaba se transformando, se tornando consciência, se tornando presença, se tornando talvez até a cura. São Paulo trouxe, né, o apóstolo Paulo, São Paulo trouxe isso muito bem. Ele fala que tudo deve ser colocado sobre a luz. E quando qualquer coisa é colocada sobre a luz, ela se torna luz. Então, se eu tenho uma dor, uma dádiva, uma bênção, um indicador de que algo está errado, e eu coloco ela sobre a minha consciência, eu olho com profundidade para aquilo, com presença, e tento entender o porquê dessa dor, não questionando Deus, não dizendo, Deus, você errou, essa dor não é minha, por que eu estou sentindo essa dor, não era para eu sentir essa dor, não. É entender a origem, de onde vem,
Qual o motivo que está acontecendo? Qual é o sinal que você está trazendo para mim? Aí eu começo a parar, respirar e olhar diferente. E tentar não só tomar um remédio para tirar a dor de cabeça, como um exemplo mais raso, mais simples, mas tentar entender o que está causando a dor de cabeça para eu corrigir isso, para que essa dor de cabeça não volte. Estamos num mundo que quer só corrigir o efeito e nem quer olhar para a causa. Então a dor, para que ela não se torne sofrimento, a gente tem que parar, olhar, acolher. Se tiver que cuidar do efeito, cuidamos, mas precisamos olhar a causa, entender a causa. Porque toda dor, todo o desafio que aparece, problema, normalmente, para mim, na minha verdade, é o universo, é Deus, é o divino, são os orixás, são os deuses, Jesus, Buda, Krishna, Cristo, não importa, tentando te colocar de volta no seu caminho, tentando colocar você de volta naquilo que você precisava seguir. É como se a gente estivesse se desviando desse caminho. É como se nós estivéssemos numa teia, num grande tecido cósmico. E esse tecido cósmico, nós somos um pontinho, um ponto nesse tecido. E ele começou a desfiar, ele começou a sair do lugar. Então é o grande mestre, criador do universo, e as hierarquias bordando novamente, nos ajeitando novamente. Normalmente isso causa dor, isso causa incômodo. Mas se a gente presta atenção nesse sinal, a gente começa a entender que é só o universo mostrando o caminho de volta. Porque onde vamos chegar é um lugar só, né? É uma meta só, é voltar para esse tecido cósmico, voltar para o Criador. Mas os caminhos são vários. E o universo e Deus, o nome que irá dar, colabora muito para colocar a gente de volta nesse caminho. E dentre esses olhares para dor e sofrimento, né, que surgiram para mim nessa semana, veio algumas reflexões. Tive um encontro com meu grande irmão, que veio aqui em casa, Michel Moreno, e fiz uma entrevista com ele no Talk Show, e ele trouxe uma reflexão muito bacana. Ele trouxe como se o mundo fosse um grande baile, uma grande festa, né? E a playlist, as músicas estão tocando, já estão escolhidas por esse criador, e as músicas estão tocando. E muitas vezes vai tocar música que você não quer ouvir, você quer ouvir outra música, você quer escutar outra música. Só que a música, o baile, a festa é um convite para que a gente dance, para que a gente se mova, para que a gente viva, experiencie a música tocada pelo Criador. Mas a maioria de nós, com o ego lá em cima, com uma postura de rei imperador, cruza os braços e fala: não gosto dessa música, eu quero outra música. E são escolhas, não tem certo ou errado. Você pode ficar no baile, dançando, se divertindo, sorrindo, aproveitando a música. Por mais que você não saiba dançar, você vai aprender, você vai se movimentar, você vai colocar à disposição de curtir essa experiência trazida e proposta e criada pelo grande Criador. Ou você vai ficar do lado de fora do baile, de braço cruzado, apontando o dedo para todo mundo, criticando todo mundo, falando mal de todo mundo, criticando a música, criticando o Criador, o baile, a festa. Isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz rigidez. Então são escolhas. Você quer fluir com a vida? Ou você quer ficar de braços cruzados, rígido, questionando? São escolhas. A dor vem, a mensagem vem. A música já está tocando, não tem como tu escolher outra, não tem como tocar outra. Qual é a sua escolha? O que você vai fazer? Essa foi uma reflexão que eu achei fantástica. E outra reflexão é que o mundo vem dizendo que a gente só aprende pela dor. Fui criado assim. A maioria de nós fomos criados assim. Só existe uma forma de aprender, e é pela dor, pelo sofrimento. Eu acredito que a dor é uma grande professora, e o sofrimento é um grande professor, até um certo ponto, depois ele pode virar um carrasco. Mas a dor, ela vai ensinar. Mas será que a gente só pode aprender pela dor? Será que não podemos aprender pelo amor? Semana passada, meu filho tinha que levar um prato de comida específico para a escola, estão estudando a Revolução Francesa, e ele avisou alguns dias antes que ele precisava levar a rabanada, que minha mãe faz, minha avó fazia, aí eu fiz, achei que era um prato espanhol, mas também é um prato francês, não vou discutir isso aqui agora. E ele falou: pai, preciso levar rabanada para a escola. Eu falei: ok, me avisa mais próximo, porque agora está muito longe e eu não vou lembrar, não está no meu radar, você me avisa. Resumindo, numa quinta-feira à noite, eu estava no Elo Sistêmico, um grupo de constelação familiar do qual eu atuo, participo, organizo. E a hora que acabou, era umas 10h40 da noite, eu abri meu celular, lá tinha uma mensagem da minha esposa: olha, o Daniel tem que levar rabanada amanhã. Mas não tem óleo, não tem pão, não tem açúcar, não tem canela, não tem leite. Eu falei: uau, agora, essa hora. Aí saí de lá, eram umas 11 horas, falei: bom, o que eu faço? Enquanto eu ia dirigindo, fui pensando na decisão. Ensino meu filho pela dor, para que ele não
não faça mais, que eles têm que chegar na frente dos amigos da escola e falar, eu esqueci, eu não fiz, eu errei, e aí pela dor ele aprender que não pode errar? Ou será que eu podia ensinar pelo amor? Comprar os materiais, acordá-lo mais cedo, conversar com ele enquanto fazemos as rabanadas, entendendo que ele tinha um compromisso com uma equipe, com pessoas que estavam esperando aquele alimento e que ele precisava entregar, que seria muito ruim ele não fazer isso, mas que para isso ele precisa se organizar, ensinar ele como fazer uma agenda, um calendário, post-it. Eu escolhi o caminho número 2, ensinar pelo amor. À noite saí para tentar encontrei algumas coisas, outras não. Aí no dia seguinte, bem cedo de manhã, saí, encontrei em outros lugares. Eu chamei ele, acordou, fizemos a rabanada, levou para a escola, foi bom. E sentei para ter um diálogo com ele. E hoje eu já vejo um movimento diferente nele. De tentar ter uma agenda, anotações, post-its. Mas, lembrando que ele é um garoto de 13 anos. E eu com 13 anos esquecia muito mais que ele, talvez. Esse é um erro também, que nós comparamos as pessoas à nossa volta como se todos fossem iguais no sentido de compreensão, de evolução, de desenvolvimento, de maturidade, de conhecimento, de vivência. E não somos. Somos indivíduos únicos, somos o todo, mas cada um no seu momento. Cada um no seu processo. E aí, voltando para a dor e sofrimento, que eu acredito que é possível ensinar pelo amor, não só pela dor, eu trago o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade os libertará. Ele não disse, sofrereis até aprender. Ele disse muitas vezes que não é necessário sofrer. É uma escolha. Conhecereis a verdade, conhecereis o divino, conhecereis o amor, conhecereis o invisível, conhecereis aquilo que está além dos seus olhos. O do grande mentor meu, Rodrigo Cardoso, por várias vezes diz isso, de 100% do que já existe comprovado pela ciência, nossos olhos, nossos sentidos conseguem perceber 1% apenas. Wi-Fi, Bluetooth, ondas infravermelho, ondas de rádio, tantas outras ondas desse invisível e fora as outras coisas, né? Que nós não percebemos, mas elas existem, é comprovado. E nós vemos num mundo que só o que os meus olhos, meu paladar, o meu olfato, o meu tato sente é o que é verdade. Então, esse conhecereis verdades libertará, que existe algo além daquilo que eu vejo. E aí vem o espiritismo, a espiritualidade, a antroposofia, com esses elementos sensórios que nós temos do invisível, da espiritualidade. E quanto mais consciente eu estou, mais presente eu estou, mais eu pratico isso, mais eu vou desenvolvendo esses órgãos de consciência, além da matéria, e eu consigo perceber. Então, quanto mais eu evoluo, mais eu faço a reforma íntima, mais eu me conecto com a espiritualidade, com a sua fé, com a sua verdade, né? Mais eu me coloco presente, prestando atenção, mais eu consigo me antecipar a crises, a grandes problemas, a grandes desafios, e mais maduro e consciente eu vou estar para perceber quando uma dor aparece, para acolher e resolver e transformar aquilo de uma maneira muito rápida, antes que vire sofrimento, antes que vire uma grande crise. Então, quanto mais você se conhece, o conhecimento ele traz clareza. A confiança, a fé, ela traz a certeza, o acolhimento. E a disciplina faz isso acontecer diariamente. Então, quanto mais você se perceber, mais você se conhecer, mais você mergulhar em si, quanto mais presente você tiver, a dor, ela vai existir, porque a vida é orgânica, é mutável, a gente quer ter tudo, certeza de tudo, e não vai ter. Mas a dor ela vai vir mais leve, ela vai passar por nós de uma maneira mais suave, ela vai ser mais rápida. Quando a gente perde um ente querido, dói muito, óbvio. Eu acho que dói, mas a escolha de quanto tempo essa dor vai durar, e quanto tempo eu vou ficar nesse sofrimento, é minha, é sua. Então, quanto mais verdade e conhecimento eu tenho do que é a vida, o que é a vida, o que é Deus, o que é vida e morte, para mim, e eu construo isso como verdade, mais fácil eu passar, às vezes, por esses desafios, por essas dores. E tantas outras, físicas, mentais, emocionais, psicológicas. Quanto mais presença, clareza, conhecimento eu tenho, mais eu vou estar livre e liberto do sofrimento. Não é que eu não vou sentir dor, a dor vai existir. Então a reflexão que eu trago hoje é, a pergunta não é por que eu estou sentindo dor, que dor é essa que eu estou sentindo? Eu não devia estar sentindo dor, não é por que eu estou sentindo dor. O que é que essa dor está querendo me mostrar? E precisa ter coragem para fazer essa pergunta. O que essa dor vem trazer de informação para mim? E quanto mais conhecimento eu tenho, eu me antecipo a isso. Eu deixo que não precisa virar uma dor tão grande. Existem linhas que falam, né? A dor aparece fora da gente antes. Ela vai apresentando no dia a dia, nos encontros, na energia, nos sentimentos, pensamentos,
até que ela vira física, mas quando vira física ela já está gritando, porque ela veio sussurrando há muito tempo. E quanto mais a gente se percebe, está presente e busca esse conhecimento que Jesus falou, mais eu me antecipo essa dor antes dela chegar. Mais eu consigo entender e compreender qual é o recado que ela está trazendo. Escuto ela sussurrando antes dela gritar. E mais uma vez, a maravilha é que isso só depende de mim, de mais ninguém. Então eu desejo uma semana maravilhosa para você, uma vida com mais consciência e presença, para que você perceba os recados das suas dores e transforme isso numa correção de rota, uma correção de caminho. E não entre num sofrimento inconsciente, do qual você não necessita, não precisa. Fique com Deus e um grande beijo no seu coração.